Ei gente, tudo bem com vocês? Hoje então vou responder a tag dos 50%, que é aquele vídeo que a gente conta um pouco sobre as experiências literárias do primeiro semestre. Eu não vou me alongar muito explicando, porque tá cheio de vídeo no YouTube sobre isso, então eu não acho que vale a pena ficar aqui explicando e prolongar esse vídeo. A primeira pergunta é o meu livro favorito do ano até agora. Esse livro é o Hibisco Roxo, da Chimamanda, certo? Quais os temas que a Chimamanda vai abordar nesse livro? Ela vai abordar intolerância religiosa, fanatismo religioso, violência doméstica, certo? E como ela vai contar isso pra gente? Ela vai falar das consequências que a colonização inglesa teve na Nigéria, abordando ali o aspecto religioso, né? Porque os nigerianos, boa parte deles se tornaram católicos por conta da colonização feita pelos ingleses. Eu não vou me alongar muito falando do livro, como eu disse, mas eu só vou dizer que é um livro muito bom e que vale a pena ser lido. Então, se você tem ele aí no seu estante, trate de lê-lo já, certo? Outro livro não. Segunda pergunta. Segunda pergunta fala qual série. Deixa eu ler. A pergunta é melhor. A melhor continuação que você leu até agora em 2019. Eu não sou muito de ler série literária, mas tem uma série que eu gosto bastante, que é a do Detetive Cormoran Strike, que eu estava esperando lançar o quarto volume, que é o Branco Letal, para poder lê-lo. Esse livro aqui então vai ter continuidade logo após os eventos finais ali do terceiro livro, certo? Vai acompanhar ali o casamento da Robin com o Matthew, e logo em seguida desse casamento vai se passar um ano e vai ter início a história. Nessa história aqui, um jovem entra no escritório do Cormoran pedindo socorro, porque... de socorro não, na verdade ele quer que o Cormoran investigue um assassinato que ele presenciou ali quando era criança. Ele foge antes do detetive conseguir entrevistar ele melhor, né? E logo em seguida o detetive vai ser contratado para acompanhar um caso de chantagem feita ao ministro da Cultura da Grã-Bretanha. E esse caso de chantagem vai se interligar ao assassinato, a história de assassinato contada por Billy, que é o jovem que invadiu o escritório. Mas enfim, não vou também me estender muito falando não. Agora o outro livro é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu não acompanho muito o lançamento, então eu vou pular essa pergunta. É o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu estou muito aguardando o lançamento do O Instituto, de Stephen King, que é um dos meus escritores favoritos. O livro que mais te decepcionou esse ano? O livro que mais me decepcionou esse ano, sem sombra de dúvida nenhuma, foi O Desaparecimento de Stephenie Meyer, certo? Porque ele me decepcionou. Esse aqui é um livro com muita enrolação. Coisas assim que você... A narrativa é até boa, mas tem coisas desnecessárias aqui. Um livro de 575 páginas que facilmente poderiam ter 400. E não é nem pela prolixidade dele que eu não gosto, porque, como eu acabei de dizer, eu sou fã do Stephen King, que é um dos escritores mais prolixos que existem. Mas eu acho que o ser prolixo na escrita tem que ser algo que te beneficie, tem que ser algo que beneficie a história, algo que te deixe motivado a continuar. E esse artifício aqui não foi bem empregado, certo? Foi para encher linguiça mesmo. E outra coisa que eu não gostei aqui nesse livro foi o excesso de personagens. Eu acho que tem muito personagem que não deveria existir aqui. Tem muita história de personagem que não deveria estar aqui. Tem histórias... tem ali enredos paralelos ao da história que são completamente desnecessários, que poderiam não estar aqui, ou o autor até mesmo aproveitar para outra história. Mas enfim, eu não gostei muito do livro por conta disso. Eu já tinha me decepcionado com o livro dele anterior, que foi o livro dos Baltimore. Então acho que eu não vou ler mais nada dele. Eu acho que com o livro dele mesmo eu só
Só vou ficar tendo como um livro bom A Verdade sobre o Harry Quebert. Sobre o caso Harry Quebert. Certo? Esse daí realmente não deu pra mim, não. E foi um livro que me decepcionei também, porque eu tava aguardando o lançamento. Então assim que lançou, foi outro livro que eu também comprei logo. Assim como o Branco Letal. Só que esse daí me decepcionou muito. Deixa eu ver. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Bom, o livro que mais me surpreendeu esse ano foi A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Esse livro foi então enviado pela Tag Livros no mês de janeiro. É um livro que fala ali sobre um jovem escritor que está indo para os Estados Unidos lecionar. E nessa viagem que ele faz, ele conhece um outro professor dessa faculdade, para onde ele está indo, que esse ex-professor foi um combatente de guerra, um ex-combatente de guerra ali do Vietnã. E ele começa a se interessar pela história desse homem, que ele é ali uma figura bem peculiar, uma figura bem estranha naquele meio. Todo mundo fala muito dele, criticando muitas vezes, fazendo chacota. E esse jovem escritor tem então o desejo, né, a vontade de conhecer um pouco mais essa figura. E ele vai atrás da história desse cara. Por que esse livro me surpreendeu? A Tag todo mês envia na revistinha as dicas da história do próximo mês. Quando eu recebi a caixa no mês de dezembro, eu li a revistinha daquele mês, falando sobre a caixa de janeiro, eu não dei muita importância à história, achei que só seria mais um livro, não seria nada demais, mas eu me enganei. Porque apesar do tema um tanto quanto simples, a história é muito boa, muito profunda, a narrativa é muito gostosa e o Javier Cercas, ele tem uma coisa de prender você, de filosofar enquanto escreve. Então é muito bom isso daqui, é muito bom mesmo. É bem capaz de eu querer reler ele depois. Foi um dos melhores livros que a Tag mandou, sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver agora a outra pergunta. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu vou ficar com a segunda opção, um autor que eu conheci recentemente, porque eu li o Dias Perfeitos do Rafael Montes e foi uma história muito gostosa de se ler, porque ao contrário do Joel Dicker, Rafael Montes sabe a hora de parar de falar, de escrever. A hora de parar de falar foi ótimo. A hora de parar de escrever. Ele sabe exatamente o que entregar ao leitor, sabe exatamente quando entregar ao leitor, e ele faz isso de forma a não tornar a história chata, monótona. Muito pelo contrário, você sempre quer saber mais o que vai acontecer aqui. É um livro de 274 páginas, metade do outro, mas muito mais interessante de se ler, certo? Então fica aí a dica do Dias Perfeitos do Rafael Montes. Outro livro aqui também, outra pergunta, né? A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Depois de um tempo, essa pergunta meio que perde a graça, então eu não gosto muito de responder esse tipo de pergunta. Não vejo motivo, então eu vou pular também essa pergunta. Seu personagem favorito mais recente? Bem, eu gosto do Cormoran e da Robin, da série, né? Dos livros do Robert Galbraith. Mas eu vou falar de um outro personagem, que foi a Beatriz, do Primavera no Espelho Partido. A Beatriz é uma mini adulta, porque a inteligência dela é muito fora do comum. E é aquela criança que tem tudo na ponta da língua. Ela sempre tem uma resposta, porém ela não perde a inocência dela de criança. Isso que é o mais cativante na Beatriz. Ela não perdeu aquela ingenuidade, aquela inocência que a criança tem ao fazer as perguntas, ao dar as respostas. Coisa que muito livro traz aquela criança já que é uma mini adulta, mas já é uma mini adulta sem a inocência, sem a ingenuidade, o que perde completamente a graça. A Beatriz não. A Beatriz é uma personagem
muito boa, muito bem desenvolvida, muito bem criada pelo Mario Benedetti. Esse daqui também foi um livro enviado pela TAG no mês de fevereiro. Agora uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar o celular. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Bem, pela temática que eu já tinha falado aqui, um livro bem triste, que tem passagens tristes. Não é um livro triste, mas que tem passagens tristes, é o Hibisco Roxo, da Chimamanda. Por tudo que eu falei aqui no começo, né, do vídeo, que eu não vou me repetir. Mas fica aí aproveitando para reiterar a dica do Hibisco Roxo, que é um livro muito bom. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. O livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi o A Dança da Morte, do Stephen King. Por quê? Porque era um livro que eu já queria ler há muito tempo, certo? E como eu falei aqui antes, quando eu estava falando do desaparecimento de Stephenie Meyer, o Stephen King é um escritor prolixo e que sabe usar a arte de ser prolixo em favor dele. Ele sabe deixar isso para te deixar ansioso, ele sabe usar isso para querer te fazer continuar o livro, querer continuar a leitura. Então, A Dança da Morte também é uma boa dica. O finalzinho dele, como é que eu posso dizer isso? Tem certas coisas ali que eu cortaria tranquilamente, porque eu acho que poderia passar sem. Mas, no geral, o livro é bom. Eu gostei bastante. Tem 1.247 páginas o livro. É o mais grosso do Stephen King até agora, certo? E como eu disse, eu gostei bastante de ter lido ele, porque eu já queria ter lido há mais tempo e ele não me decepcionou. Eu já esperava o resultado que encontrei. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2019. Eu não assisti, pelo menos eu não me lembro de ter assistido algum filme que era baseado em um livro que eu li. Eu não me lembro. Mas eu vou indicar aqui um filme da Netflix, que é 12 anos de noite. A Noite de 12 anos, é um desses dois, que fala sobre a ditadura no Uruguai. Eu vi esse filme para servir como apoio, né? Eita, quase caiu. Como apoio à leitura do Primavera no Super Partido, certo? E eu gostei bastante do filme e indico para vocês que quiserem assistir. A outra pergunta é: sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Bem, eu tô voltando a fazer vídeo agora e particularmente não tem nenhuma. Esse é o primeiro vídeo que eu tô postando, então não tem resenha. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Bom, vou mostrar outro livro enviado pela TAG, que foi realmente muito bonito. Cadê ele? Ah, tá aqui. O Jude, o Obscuro, certo? Olha, eu vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem um detalhe desse livro, uma coisa meio vitoriana, tá vendo? Esse livro foi entregue pela TAG no mês de maio. Livro realmente muito bonito, ó. Tem uma folha de... E a folha de rosto desse livro. Foi o livro mais bonito que eu ganhei nesse ano até agora. Caiu aqui um marcadorzinho aqui também, ó. É uma coisa linda, ó. Bem, agora outra pergunta. Vamos lá, já tá quase acabando, o vídeo tá ficando muito longo. Vamos lá. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Essa foi a última pergunta. Eu vou mostrar os 2 livros que eu tô lendo, certo? Um deles é O Colecionador, que com certeza eu vou ler até o final do ano, eu acho que até o final do mês eu devo ler, e eu vou trazer resenha pra vocês dele, certo? Eu não vou
falar muito da história dele, não. Vou deixar para falar da história dele no vídeo sobre ele. E o livro, que esse sim eu quero terminar até o final do ano, é Contos de Horror do século XIX. Por que terminar até o final do ano? Porque eu estou lendo um conto por dia, certo? Não estou lendo muito ele, não. Eu leio um conto, aí eu vou ler outro livro, ou vou fazer outra coisa, mas eu estou lendo ele com bastante calma, até mesmo para apreciar os contos, um de cada vez, assentar um pouco melhor a história. Então eu estou lendo ele bem devagarzinho mesmo. Eu já li... Deixa eu ver quantos contos eu já li. Eu já li 4 contos, só li 4 contos desse livro aqui. Na verdade eu comecei a ler ele no ano passado, só que aí eu fui lendo devagarinho. Aí quando eu percebi eu já tinha deixado de ler por um bom tempo. Eu disse, só quer saber de uma coisa, eu vou continuar lendo daqui, de onde eu parei. E depois eu vou voltar pro início e só vou parar quando chegar nesse ponto aqui. Eu parei no conto logo depois do A Volta do Parafuso, que é um romance do Henry James que tem aqui. Eu li o romance A Volta do Parafuso e parei de ler o livro, isso em dezembro. Aí agora que eu peguei ele de novo, eu disse, olha, eu vou continuar lendo os contos, mas depois eu vou voltar pro início e vou dar por lido esse livro. É um livro muito bom, eu quero depois tenho ideias para esse livro aqui no canal, certo? Bem, esse foi então o desafio da tag dos 50%. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai ser um vídeo bem sem edição, bem sem coisa mesmo, porque é um vídeo simples, certo? Eu espero que vocês me deem um feedback aqui nos comentários, deem um joinha, caso tenham gostado do vídeo, divulgue para os amigos, certo? E a gente se vê aí no próximo vídeo, que vai ser a resenha do colecionador, se tudo der certo, tá bom? Até a próxima, pessoal.